Olá, boa noite. Girassol Jornal, bem-vindos. Está detido em Luanda um cidadão que, segundo o Serviço de Investigação Criminal, é acusado de ter sido o autor da morte da própria irmã. O caso aconteceu no Kazenga, no distrito urbano do 11 de novembro. A vítima tinha 40 anos. Um cidadão de 33 anos está detido por supostamente matar a sua irmã de 40 anos enquanto brigavam por causa de 1.500 kwanzas no dia 7 de julho deste ano, no distrito urbano do 11 de novembro, no município do Kazenga, situação que deixa a família arrependida pelo facto de o terem tirado da prisão algumas vezes. O comportamento que ele sempre mostrou, mesmo até não contamos que seria com aquela, contamos que seria com a irmã mais velha. Mas foi acontecer com a melhor amiga dela. Aquilo nós não sabemos como explicar. A única coisa que eu tenho que dizer é que ele mesmo tem que ir até onde chegar, porque nós não queremos mais lhe ver. Porque o comportamento dele sempre foi errado. Já chegou de querer queimar a irmã dentro de casa. O nosso erro é esse de ele fazer o que fazer. Sempre fomos. Primeira vez foi preso por invadir a namorada, fomos para lá, pagamos, saiu. Então esse foi o nosso erro. Eu me apercebi diretamente que seria ele, porque naquele mesmo instante, após ter conhecimento da morte, peço a ele mesmo para que vá ao encontro do outro irmão, Caçule, que vive no Kikolo, para que dê a notícia e ele venha ao nosso encontro. A partir daquele momento ele se ausenta dali e vai até o Kikolo, só que já não volta. Que eu não esperava que seria ele a tirar a vida da própria irmã. Pequena briga que o filho tiver ocorre pela polícia, uma das duas, porque de tanto nós cobrirmos o nosso irmão, hoje chegou o ponto de tirar a vida da irmã dela pessoal. Então peço às irmãs, às outras que estão me ver, que nunca mais acontece o mesmo. Tudo que os filhos tiverem a fazer, tanto roubo como luta, tem que correr até a polícia, para que amanhã não aconteça o mesmo que estamos a passar. Esse arrependimento dos familiares do acusado e da vítima aconteceu na apresentação do detido, feita pelo Serviço de Investigação Criminal na província de Luanda, no Comando Municipal do Kazenga, hoje. No dia 9 de julho, por volta das 6 da manhã, os operacionais do SIC Kazenga tomaram conhecimento da situação, ou deste fatídico acontecimento, deslocaram-se então ao local onde constataram em loco a existência de um cadáver, já se encontrava lá 2 dias, fizeram então a remoção para a morgue do Hospital Central. Depois de um trabalho aturado de localização, deteve-se então este elemento que foi já presente ao Ministério Público e ao Juiz de Garantia e teve como medida de adequação mais gravosa a prisão preventiva. Portanto, o processo corre os seus trâmites normais até a sua real conclusão. Estava bêbado e aí, na casa de bebida tivemos uma discussão e aí e perdi a cabeça e sem querer cometi esse grande erro que penso que até o dia da minha morte eu vou se arrepender por isso que eu fiz, porque eu nunca tinha a intenção de fazer isso com a minha irmã. Dados oficiais do Departamento do SIC do Comando Municipal da Polícia do Kazenga indicam que de quarta-feira até segunda-feira dessa semana foram registrados cerca de 12 crimes diversos. Outros destaques nesta edição: o regresso à casa da pequena Francisca depois do sucesso da cirurgia que abre para a menina um novo capítulo de vida. Também as vítimas da venda de falsos bilhetes de viagem, que continuam na luta pelo reembolso dos valores. A vida na histórica comuna da Boltera, província do Kwanza Sul, que já foi referência na produção de água. Feira Internacional de Luanda, já no ar, a maior bolsa de negócios do país, arrancou e vai decorrer até sábado. Petróleo e contas na balança de recuperação até o fim do ano. Outra vez, boa noite. Voltou a ser adiada a sentença no julgamento de cidadãos implicados nos atos de arruaça que resultaram na vandalização de um comitê do MPLA no Benfica. É a segunda vez que é adiada a sentença no processo que envolve 24 pessoas. Foram ouvidas apenas 7. O julgamento dos cidadãos acusados de terem incendiado e destruído o Comitê de Ação do MPLA no Distrito Urbano do Benfica em janeiro de 2022 envolve cerca de 24 arguidos. Deste número,
Apenas 7 estão a ser ouvidos em sede de julgamento pelo Tribunal de Comarca de Belas, em Luanda, enquanto os demais encontram-se em fuga. Para a imputação de um determinado crime aos arguidos, deve-se atender os elementos constitutivos do tipo ou dos crimes em que os arguidos são imputados. Vejamos o seguinte: num crime de associação, é necessariamente que haja conciliação e tenha um líder logo. Para a imputação deste crime, é necessariamente que os arguidos, primeiramente, conhecem-se, mas os arguidos em nenhum momento, antes da detenção, conheciam-se. É um processo complexo porque é um processo que arrola cerca de 24 pessoas. As pessoas que beneficiaram de responderem a este tribunal como arguidos soltos em liberdade, infelizmente não compareceram de forma voluntária, que prejudica aqueles, naturalmente, porque perderam a oportunidade de contradizer, contrapor, apresentar a sua versão dos factos, e então sobre aqueles não lhes restará qualquer outra posição senão serem responsabilizados. O caso, que já dura há quase um ano, está prestes a chegar ao fim. Para o advogado de defesa dos arguidos supostamente implicados no ato de vandalismo do Comitê do MPLA, os constantes adiamentos têm estado a criar vários constrangimentos aos seus constituintes, que nesta altura estão sob excesso de prisão preventiva. Os adiamentos desfavorecem aquilo que é a própria tramitação do processo. Então tem criado bastante dificuldade para a nossa atuação, porque é a decisão que vai ditar tudo. Tudo que foi discutido, chegado até hoje, que foi dia de leitura dos quesitos, não restam dúvida de que os implicados terão participado no cometimento daqueles atos. Dita a sentença, se for desfavorável, qualquer cidadão tem direito de recorrer da decisão, nesse caso interpondo os recursos, sejam eles ordinários ou extraordinários, eventualmente das inconstitucionalidades que venham notar lá para o fim, porque não se conformam com o resultado. Os arguidos são acusados dos crimes de danos com violência, ofensas simples, associação criminosa, incêndio e explosão, furto qualificado, ameaças, instigação pública, desobediência, atentado contra a segurança dos transportes e participação em motim, que resultaram em danos avaliados em mais de 90 milhões de kwanzas. Na província do Kwanza Sul, mais concretamente no município de Celes, conhecemos a histórica comuna da Botera. Uma zona rica em potencialidades agrícolas, de que além disso já foi referência para a província, também no que diz respeito à produção de água. Apesar do tempo, alguns vestígios deste passado produtivo continuam patentes na vila. Nas trancas da província do Kwanza Sul, município do Celes, entre paisagens que mesclam a exuberância natural e a força do trabalho humano, encontra-se a comuna da Botera, um lugar onde a história e a vida se entrelaçam de forma única. Em meio à cultura agrícola florescente e às dificuldades enfrentadas, a comuna revela-se um exemplo vivo de resiliência e perseverança. A missão é mesmo aquela camponesa, a produção, criação de animais. Pronto, o que tem lhes faltado é os meios mecanizados para a produção. Nessa terra de lutas e superações, destaca-se a antiga fábrica de Água da Pedra, monumento silencioso que testemunha tempos passados, quando a esperança e a dedicação moldaram o destino daqueles que ali habitam. No ano 1954 é quando apareceu o Sr. João Antônio Vega, fez então a primeira fábrica esta. Então, trabalhou com essa fábrica até no ano 71. Então, arranca com esta segunda, com essa fábrica nova. Entre as montanhas, a antiga fábrica de Água da Pedra era um símbolo de proteção e fonte de vida para a comunidade, onde a água pura jorrou de suas torneiras, saciando a sede daqueles que nela confiam. É a fábrica onde se engarrafava a água. Se engarrafava a água e carregava-se
e levava-se em Luanda, em Moçambique e em Portugal. Não me sinto bem. Do jeito que isso estava bonito, e do jeito que está agora, não estou satisfeito. Mas se desse mesmo para pôr a funcionar de novo como estava, gostaria muito. Esta é a famosa água da pedra, que os mais velhos daqui dizem que é uma água medicinal, que cura várias doenças. E também dizem que tem gás. Agora vamos provar. Sabe a água da pedra e tem mesmo gás. E segundo os mais velhos, dizem que se eu colocar limão aqui, vai saber a refrigerante. Portanto, a pedra está a crescer em função da solidificação desta água. É água minero-medicinal, é boa água. Estiveram cá no ano 2021 alguns brasileiros que fizeram o teste desta água. No coração da comunidade, ergue-se majestosa a antiga fábrica de joias, uma construção que remonta a tempos de grandeza e destaque no setor, que, segundo o Sr. Jacinto, foi a primeira unidade de lapidação no país. É a primeira fábrica. Aqui não tinha fábrica de joias aqui em Angola. Essa é a primeira fábrica. Ainda que tudo aqui existia esteja num absoluto silêncio, suas paredes resplandecem com a herança do passado, lembrando a todos da criatividade e habilidade inerentes ao povo da comuna da Botera. Ora, e avançamos com números que fazem o balanço das mortes ocorridas nas estradas nos últimos 3 meses. Dados da Polícia de Viação e Trânsito indicam que só em Luanda mais de 300 pessoas morreram vítimas de acidentes. A média mensal de mortes é de 80 pessoas. É o que eu disse anteriormente, são cerca de 80 cidadãos que morreram por cada um dos meses e dá uma média de 300 e tal mortos em 3 meses. São mais de 300 pessoas que perderam a vida nas estradas de Luanda só no primeiro trimestre deste ano. Os números preocupam os munícipes de Luanda, que entendem existir negligência em muitos casos que culminam em mortes, quer seja por parte dos condutores e dos peões. Para além das vias um pouco esburacadas, que às vezes o automobilista, a tendência de esquivar um buraco, encontra um peão a querer atravessar, automobilista embriagado, o peão a atravessar em áreas que não deve, fora da passadeira, fora da pedonal, não é? Tudo isso aumenta a sinistralidade em Luanda. Este cidadão defende o envolvimento de outras entidades parceiras do Estado angolano, de modo a sensibilizar a sociedade sobre os riscos de atropelamento quando não cumprido o Código de Estrada. Deve haver maior envolvência, não é, de algumas entidades, quer seja religiosas ou até mesmo acadêmicas, se podemos assim considerar, não é, sob forma a apelar à sociedade, educar a sociedade, a fim de evitarmos estas sinistralidades. Só em média, em cada um dos últimos 3 meses deste ano, mais de 80 pessoas morreram por acidentes. As avenidas de Olinda Rodrigues e Fidel de Castro Ruz, via expressa, são as que mais preocupam. No último trimestre, nós tivemos cerca de 80 por cada um dos meses. Portanto, os locais com maior incidência da sinistralidade rodoviária é a 230, a de Olinda Rodrigues, e em segundo está a Via Expressa, que é a Fidel de Castro Ruz. Portanto, são os locais com maior incidência. Mas o que mais nos preocupou aqui não é só os locais, mas também as mortes e os feridos. Portanto, nós temos, as mortes são muitíssimo elevadas. Em virtude desses números altos, dentro dos próximos 15 dias, o Conselho Provincial de Viação e Ordenamento do Trânsito de Luanda vai realizar, junto de outros parceiros, uma mega campanha de sensibilização para reduzir os índices de acidentes nas estradas da capital. Foram aqui gizadas uma série de medidas concretas, objetivas. Nos próximos 15 dias teremos um plano de ação com todas as ações, com todos os órgãos que intervêm para a sinistralidade rodoviária, e todas elas vão ter como cerne da questão a educação. A educação dos infantários, a educação nas escolas, nas creches, a educação nas empresas, as faculdades, a 12ª, quer dizer, todos nós vamos estar envolvidos numa campanha mais agressiva, se assim se pode dizer, para podermos levar
a sensibilização, podemos atingir a consciência de quem ainda tenta e conduz em alta velocidade, tenta conduzir embriagado, que são dos fatores que contribuem para esta ação. Recordo que o Conselho de Ministros aprovou em maio deste ano o Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária 2023-2027, documento que contém os objetivos estratégicos e operacionais para reduzir o número de acidentes rodoviários no país. E voltamos a falar de justiça, agora com a decisão final em tribunal no caso do pastor que assassinou uma professora no Zango Zero. A sentença no caso, que é um dos que mais chocou a sociedade em Luanda, foi dita hoje e o criminoso foi condenado a 30 anos de prisão. 30 anos de prisão é o tempo que o pastor Elias Neto vai fazer atrás das celas por ter cometido homicídio e roubo qualificado. Condenar o arguido Elias Paulo Neto em cúmulo jurídico das sobreditas penas na pena única de 30 anos de prisão. A sentença foi lida hoje pelo juiz de direito do Tribunal Dona Ana Joaquina na sala dos crimes comuns. Trata-se de um caso que chocou a sociedade. A vítima foi uma professora de profissão e era membro da igreja deste pastor, com quem viveu maritalmente um curto período na Vila Pacífica, no distrito urbano do Zango, em Viana. A vítima começou a perceber que as atitudes de Elias não eram as mais corretas para um servo de Deus. Quando este aproveitou-se do desejo da sua esposa de engravidar, sugeriu que ela fizesse um propósito que envolvia a venda do seu carro e outros bens. A malograda pediu separação. Elias, por sua vez, não aceitou a separação e, com uma faca de cozinha, desferiu 2 golpes letais na região do pescoço e ainda violou a vítima, que estava a lutar pela vida, provocando a morte imediata. Foi comprovado que Elias, depois de matar a professora, vendeu os seus bens materiais como carro, telemóvel, computador e fogão. Este caso aconteceu no passado dia 18 de maio de 2022. A vítima respondia pelo nome de Luzia de Almeida, tinha 59 anos e era professora de profissão. Para a família, trata-se de uma perda irreparável, mas ficam satisfeitos de saber que a justiça foi cumprida. Bem, nenhuma indemnização terá a vida dela. Tudo que nós queríamos é ter ela conosco. Estou satisfeita, a justiça foi feita. Apesar da dor que sentimos pela perca da mana, mas estamos satisfeitos. E seguimos. Teve alta hoje a pequena Francisca, depois do sucesso da cirurgia que permitiu que lhe fosse retirada a bala cravada que tinha na cabeça durante anos. Foram momentos que nós acompanhamos ao pormenor e por isso mesmo não perdemos também este momento em que a Francis deixou o hospital. 5 anos foi o tempo que Francisca Kabong teve de viver com uma bala cravada à sua cabeça. O sofrimento começou aos 11 meses de vida e desde então a vida da menina, que também é gêmea, nunca mais foi a mesma. Aos pais foi dito que a solução estava no exterior do país. Entretanto, a família já respira de alívio. A operação foi realizada sexta-feira em 2 horas. A alta médica foi dada hoje. Agora eles vão continuar a fazer o que eles têm feito, que é dar muito carinho a Francis. Outros cuidados específicos são de vigilância com a ferida operatória. A Francis tem já agendado as visitas que vai fazer cá ao serviço para a nossa equipa de enfermagem olhar para a ferida, trocar o penso, o dia em que ela vem para a remoção dos pontos. Então, basicamente, o trabalho dos pais vai ser mais vigiar algum sinal de alarme, que eles são treinados, são explicados para qualquer situação, trazerem antes das datas marcadas para ser vista ou revista pelos enfermeiros. Francisca não queria saber de mais nada, senão mesmo ir para casa. A ansiedade para rever os amigos, tias e avó era visível no rosto da menina. Da equipa médica, a pequena guerreira ganhou um novo protetor. Cadê o nome da boneca? Anjo. Anjo? E por que o nome dela é Anjo? Porque o nome dela é Anjo.
É desta forma que a pequena Francisca Kabong deixa o hospital, que para os seus pais devolveu-lhes a certeza de que a menina da bala, como foi apelidada, terá um futuro promissor. Depois daquilo que nós vivemos com a nossa filha, esse hospital representa a esperança, representa a certeza, representa a vida, porque não foi fácil. Descrevo esse momento como o momento mais feliz da minha vida. Um momento inesquecível que jamais vou esquecer. Em casa, Francisca foi recebida com festa. Para a família, o momento é de muita emoção. Temos que agradecer o nosso Deus, porque o nosso Deus é bom, é Deus de maravilhoso. Estou muito feliz. Obrigada por tudo. Muito bem, e conosco nos estudos está o Dr. Jamel Kitumba, que comandou todo esse processo, toda a operação. Doutor, é um momento de grande emoção. Não é? Muita emoção, estamos muito contentes. É o fim de uma grande primeira fase. Pois, e como é que descreve todo este processo? Essas cirurgias são muito delicadas. Nós ficamos muito contentes em ter contacto com este caso e abraçamos o desafio. O hospital hoje tem uma capacidade diferente para dar resposta à neurocirurgia nacional, com a ajuda do neuronavegador e do microscópio cirúrgico. A menina tinha 11 meses quando sofreu estes ferimentos, teve essa bala encravada no seu cérebro, com o risco de desenvolver epilepsia, refratária a tratamento médico, entre outras consequências que nós explicamos em matérias anteriores. Nós conseguimos fazer essa cirurgia na sexta-feira, durou pouco menos de 2 horas. 2 horas. Sem riscos, muito tranquilo, um pós-operatório também muito seguro. Ela podia ter alta mais cedo, mas preferimos oferecê-la mais tempo de vigilância no pós-operatório e hoje podemos devolvê-la à casa e não esperamos que ela tenha nenhuma sequela na sequência deste procedimento. Então, isso está garantido. Está garantido que depois da cirurgia a menina tem uma vida normal, não há garantias de que ela possa sofrer alguma sequela? Sim, nós estamos convencidos de que ela vai ter um contínuo crescimento normal. Foi removida não só a bala, mas também toda aquela reação que estava em volta da bala, agarrada ao cérebro, também tivemos o cuidado de remover. Tinha algum risco de fazer alguma hemorragia neste passo que foi dado, um pouco mais agressivo da nossa parte. Felizmente não aconteceu. Então, não esperamos que ela tenha realmente nenhuma sequela. É uma área do cérebro que, felizmente, é mais silenciosa, ou ela, com o tempo, também pode ajustar-se, cresceu e já ajustou de uma maneira que já não tinha nenhuma zona mais funcional nesta área, então foi muito seguro retirar. Uma das consequências diretas desse procedimento seria mesmo a epilepsia. Está resolvido, mas nós ainda vamos, porque gostamos muito dela, então vamos continuar a acompanhá-la, a segui-la. E este acompanhamento, como é que terá que ser feito? Sim, nós temos um calendário de seguimento, vamos fazer, ela teve alta hoje, daqui a 3 dias ela volta ao hospital para vermos como é que está a cicatrização da ferida. Quando terminar um mês depois da operação, vai ter que fazer um exame de controle, um TAC ou ressonância, que ela já vai poder fazer ressonância porque já não tem a bala na cabeça, diferente do cenário que ela vivia anteriormente. E depois vamos ter visitas seriadas a cada 3 meses, em que vamos acompanhar o crescimento dela, tudo. Vai depender depois também da família, da presença, da facilidade que eles têm de ir ao hospital, mas nós vamos querer seguir ela até se calhar ir para a faculdade ou assim. Hoje em casa a rotina da menina pode ser normal possível? Normal. Ela não tem dor, agora no é um pós-operatório, ela tem uma ferida, então podia se queixar de dor, mas felizmente não tem. Então ela vai poder brincar à vontade com a irmã e com outros manos lá em casa. Não há problema em sair de casa, em passear com a família. Vai com um chapéu muito bonito que ela tem, para não apanhar muito sol diretamente na ferida. Mas ela pode fazer uma vida normal mesmo agora nesta fase precoce pós-operatório. O Dr. Jamel é praticamente um herói para esta menina. Salvador. Para a família, nós ouvimos na reportagem, portanto foi indescritível praticamente o que a família sente. Depois disso, como é que se sente particularmente? É uma primeira experiência? Algumas das imagens que passaram aqui eu ainda não tinha visto, obviamente foi a primeira vez, sinto muito lisonjeado. Mas tenho que reconhecer que não é um trabalho que depende só de mim, é um trabalho muito grande. Agradecer ao próprio canal, a televisão Girassol, que identificou este caso e levou ao nosso conhecimento. E depois toda uma equipa que está, não a mim atrás, mas ao meu lado, de outros médicos e de enfermeiros,
técnicos, até administrativos, que com muito carinho estão atentos a cada passo. Coisinhas simples que eles podem fazer, a própria admissão, a criança estar inserida num sistema que nós podemos, médicos, registrar tudo o que fazemos. Então, eu sou muito grato também por ter toda a equipa, a própria direção do hospital, que de forma de muito coração trabalha para nós o pequeno material, detalhe, termos não nos faltar nas cirurgias. Nós temos, e eu ir mais em cima, falar do nosso ministério, do nosso governo, que todo esse investimento pôs aqui às mãos do nosso povo. Então, eu tenho que baixar um pouco a cabeça e reconhecer que é um esforço muito grande de muita gente. Eu só estou na ponta do iceberg. Pois, e acaba por ser histórico para o país, né? Experiências como essas são cirurgias pouco comuns. Né? Sim, sim. Isto também me orgulha. Sobre um novo capítulo para o país. Sim, sim. Isto também me orgulha e até confesso que me envadece um pouco também, participar em coisas que somos os primeiros a fazer. Provavelmente não somos o primeiro hospital em Angola a remover uma bala da cabeça de alguém, mas nessas condições, com esta segurança, com esta equipa desta maneira talhada, sim, sinto que somos os primeiros a fazê-lo e muito contentes pelo resultado. Esperamos que, não que mais pessoas sofram disto, obviamente, mas que quem precise e possa ter acesso a um hospital que está aberto à disposição de todos. Pois é, muito obrigado, Dr. Jamel. Nós vamos agradecer por estes momentos curtos de conversa, partilhar a emoção e a alegria ao mesmo tempo de termos a pequena Francisca agora em bom estado, com a família. Vai claramente correr tudo bem, com a garantia que o doutor deixou aqui. Não é? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, continuação de bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigado e bom trabalho. E nós seguimos a informar, estão novamente paralisadas as obras da 7ª Avenida no Kazenga. A empresa encarrega alega que até o momento não recebeu os valores que exigiu para retomar os trabalhos. Os moradores da 7ª Avenida, na antiga zona industrial no município do Kazenga, afirmam que estão desesperados em relação à conclusão das obras, que estão paralisadas há mais de um ano, apesar da nova empresa ter montado o estaleiro há meses. A empresa já está aqui, pelo que a gente saiba, já a caminho de 2 meses. Mas, muito sinceramente, a caminho de 2 meses, nós, como município, nunca percebemos se veio fazer o quê. Tanto que, na véspera da chuva, prometeram que, quando as chuvas cessarem, haviam de começar com as obras. Mas, pelo que a gente saiba, já não está a chover, tudo está bom, mas nem sequer fazem nada, desapareceram completamente. Nós, como município, estamos muito preocupados. Até quando vão prometer e nunca aparecem. Nós agora queremos solução, não queremos mais promessa, queremos solução. Esta lagoa aqui já vitimou 2 pessoas. Essa obra já está a caminho já de 2 anos. Já estamos a ver essa altura de momento, por enquanto, nós estamos a ver uma dificuldade. Para nós, como temos carro, não aguentamos entrar com a viatura para aqui. Então, para dizer que o chinês veio fazer esse acabamento aqui, está criando muitas torres, aqui também muitas mortes aqui no Kazenga. Então, nós temos que ver isso rapidamente, para enquanto que a chuva ainda não está a tentar isso, porque se também tentar haver chuva, é mais perigo para nós que vivemos aqui no Kazenga. Muitos perigos, viu, mosquitos, doenças, muitas doenças. E aqui era uma via que passava carro, 1000 vezes se deixassem só assim do que virem tentar fazer alguma coisa. A única coisa que eles fizeram é procurar mais problema para a sociedade, mais problema para as pessoas. Deixavam, se foram assim, já que não estão dispostos a trabalhar, deixem conforme estavam. Os funcionários de uma empresa de saneamento básico que tem feito limpeza aqui nesta vala da 7ª Avenida afirmam que estão a ser ameaçados pela população devido à demora desta obra. Está acontecendo muita ameaça também da nossa parte, porque o morador pensa que nós que cavamos um buraco e não estamos a tapar, mas nós estamos da empresa da limpeza só, catamos lixo. E nós entramos aqui nessa via dia 5 de maio. E tinha muito lixo mesmo, tinha lixo, ameaça-nos porque se acontecer mais morte, vão nos bater. Às vezes pegam que nossa jaxia, que trabalhamos de ferro, fica ameaça, se acontecer mais morte aqui, vão nos matar, porque vocês cavaram e deixaram assim, correu mesmo um perigo de vida por causa da vala. Nós aqui estamos a sofrer agressão na parte dos moradores. A forma que estão a ver, essa vala já estava tudo seco, através das condutas que estão furadas. Lá em frente tem uma conduta, uma tubagem grande que está a escorrer água, que está a trazer todo danos, e tem torneiras que correm água de noite, muita água. E sobre a paralisação das obras na 7ª Avenida, o administrador municipal do Kazenga disse o seguinte:
É um processo burocrático que passa desde a Delegação Provincial de Finanças, por causa do dinheiro, desde a Direção Nacional de Investimento Público, desde a Direção Nacional de Contratação Pública, Tribunal de Contas, tendo em conta o valor. Portanto, há todo um conjunto de passos que tem que ser dado. Todos esses passos já foram dados, estamos agora a aguardar a sua efetivação para que haja o reinício das obras com a nova empresa. A lei é clara relativamente à contratação pública. Portanto, foram despoletados dispositivos legais no sentido da empresa se responsabilizar pelos danos que causou o Estado. Há quase um mês, a administração municipal do Kazenga já tinha anunciado o arranque das obras, mas isso não aconteceu devido às questões financeiras. Notícias animadoras em relação ao petróleo. Novos dados apontam que a produção começou a recuperar e deve crescer até o fim do ano. Apesar da queda temporária registada no primeiro trimestre devido a operações de manutenção. A produção de petróleo de Angola para o mês de maio foi de 34.438.656 barris, o que correspondeu a uma média de 1.110.924 barris de petróleo por dia, contra 1.185.230 previsto. Foram realizados durante o mês de maio trabalhos em 25 poços, sendo 19 poços produtores, 5 poços ingestores e um poço de avaliação, fazendo um total de perfuração de 12.095 metros, bem como concluídos 10 poços, dos quais 2 de produtores, 2 de ingestores, 5 intervenções em poços produtores e um ingestor abandonado. Já no mês de junho, a produção de petróleo foi de 33.607.388 barris, tendo tido uma redução de 831.268 em relação ao mês de maio e uma média diária de 1.120.246 barris de petróleo, contra 1.114.439 previsto. Adicionalmente, no mês de junho estiveram em atividade 10 unidades de sondagem, sendo 5 navios sonda e realizados trabalhos em 29 poços, sendo 16 produtores, 2 ingestores e 1 de pesquisa, fazendo um total de perfuração de 7.680 metros e foram concluídas 5 poços, produtores e 6 intervenções. A produção petrolífera angolana começou a recuperar em maio e deve crescer de forma ligeira até ao final do ano, depois de uma queda temporária no primeiro trimestre devido a operações de manutenção, afirma a consultora Oxford Economics. Está aberta a Feira Internacional de Luanda, que junta a partir de hoje até sábado expositores nacionais e estrangeiros. A abertura da maior bolsa de negócios do país foi prestigiada pelo chefe de Estado. Com o número de expositores que dobrou em relação à edição passada, o evento espera igualmente superar o volume anterior de negócios. Entre os expositores, a grande novidade recai para os Estados Unidos, que participam pela primeira vez. A República reconheceu hoje que a FILDA continua a ser a principal bolsa de negócios de Angola. Ao falar na abertura da edição 38 da Feira Internacional de Luanda, João Lourenço admitiu que o evento acontece numa altura em que a economia nacional enfrenta o desafio da diversificação. Por outro lado, sinalizou que o programa, que passa pela diminuição das importações e aumento das exportações, vai continuar a ser executado. Ao longo dos anos, a Feira Internacional de Luanda tem se afirmado como a principal bolsa de negócios do país, aproximando investidores, financiadores, empresários e consumidores, com o propósito da identificação e fomento de oportunidades de negócios. O PRODESI, Programa de Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, vai continuar a trilhar o seu caminho com o objetivo de se aumentar a oferta de bens essenciais de consumo, de bens alimentares e industriais, aumentar e diversificar o leque de produtos de exportação, garantindo uma maior arrecadação de divisas e aumentar a oferta de postos de trabalho. O Presidente da República anunciou que nos próximos tempos vão ser concluídas as obras de construção de vias que vão facilitar o escoamento da produção nacional para as grandes cidades. Angola tem mais de 50 milhões de hectares de terras aráveis, mais de 5% das reservas mundiais de água doce, clima ideal para o agronegócio, uma economia azul por explorar, vários portos de mar e caminhos de ferro que garantem o rápido escoamento e exportação do que se produz. Vamos concluir em breve
as obras na Estrada Nacional 230 que liga Malange às províncias do leste do país, Lunda Sul e Lunda Norte. Damos início este ano às obras da Estrada Nacional que ligam Zete ao Soio na província do Zaire, a Estrada Cabinda-Landa na Miconge na província de Cabinda, a Estrada Sanza Pombo-Buengas na província do Uís, a Estrada Luau Marco 25 Cazombo, a Estrada Lumej-Cameia Luacano, Luau, Luz e Caçamba e Luz e Caçamba Cangamba, na província do Mochico. Ao terminar o discurso de abertura da Feira Internacional de Luanda, o titular do Executivo elogiou a coragem dos homens e mulheres de negócios que decidiram apoiar o Programa de Desenvolvimento da Economia angolana. Não gostaria de terminar esta minha breve intervenção sem agradecer aos empresários nacionais e estrangeiros pela confiança nas reformas políticas e econômicas que o Executivo está a levar a cabo e por terem aceitado o convite para exporem os vossos produtos e serviços nesta Feira Internacional. O Executivo angolano tem uma grande confiança e deposita grande esperança no papel do setor privado da economia, porque acredita que Angola só terá uma economia forte e competitiva se tiver uma classe empresarial forte. A exposição nacional na FILD é dominada pela agricultura e indústria têxtil. Estão destacadas as marcas dos maiores produtores de bens e serviços no evento. O feito em Angola está representado na Feira Internacional de Luanda como forma de valorizar mais a produção nacional. São no total 1.202 expositores internacionais e internacionais que apresentam as suas potencialidades agrícolas, industriais e noutras áreas. Nós temos todas as 4 fábricas de produção têxtil, desde a fiação, que faz a produção do fio, depois temos a tecelagem, que faz o processo de transformação de fio em tecido, temos o beneficiamento, que trata de todo o processo de coloração e, por fim, temos a confecção, não é, que faz realmente a costura e confecciona o produto acabado. Em relação à importação, nós temos tido um desafio anual em decrescer cada vez mais a aquisição de matéria-prima, visto que há uma impulsão ou impulsionamento do nosso executivo em aumentarmos a exportação. Queremos deixar de extrair cada vez mais divisas do nosso país e, no caso, trazer mais por meio da exportação. Com o objetivo de dinamizar e valorizar os produtos com a marca Feito em Angola, o INAPEM e o Fundo de Garantias de Crédito firmaram parceria para melhor promover a produção nacional. Nós sabemos que um dos constrangimentos de financiamento muitas vezes são as garantias, aquilo que deve ser aportado pelo promotor. Daí que trouxemos o Fundo de Garantia de Crédito, um parceiro, para poder então aportar essas garantias públicas para facilitar o acesso ao financiamento. O que está na base desse memorando de entendimento é a facilitação da certificação das pequenas, médias e as pequenas e médias empresas e que são, portanto, financiados, ou seja, financiados pela banca comercial e garantido pelo Fundo de Garantia de Crédito. Para o Presidente da República, o país ainda não está onde deveria estar, do ponto de vista da diversificação da sua economia. Constatamos que já se produz bastante, ainda não o suficiente, mas há produção, a olhos vistos. E o que gostaríamos de fazer é encorajar o setor privado da nossa economia a ser mais ambicioso para que os níveis de produção se aproximem cada vez mais às necessidades do país, às necessidades das populações, às necessidades para exportar os excedentes. Portanto, temos que ser cada vez mais ambiciosos. Eu fui muito claro na minha intervenção de abertura quando dizia que a nossa economia só será forte quando
passarmos a ter um setor privado da economia forte. Das mais de 1.000 empresas representadas na FILDA 2023, 128 são estrangeiras de países como a Sérvia, Alemanha, Portugal, Itália e Estados Unidos da América, que participa pela primeira vez na maior bolsa de negócios do país. E a 38ª edição da FILDA acontece com uma marca histórica a nível da organização. É a primeira vez em 21 anos que a exposição conta com a presença do chefe de Estado. A edição 38 da Feira Internacional de Luanda conta com mais de 1.000 expositores, ao contrário da anterior, que teve cerca de 600. O PCA da Eventos Arena, Bruno Albernaz, destaca o crescimento do evento, que 21 anos depois voltou a contar com a presença do Presidente da República numa cerimónia de inauguração. Os números falam por si. E o que acontece hoje nesta 38ª edição da FILDA é um conjunto de recordes, nomeadamente edição 2022, 624 expositores, edição 2023, 1.307 participações diretas e indiretas, edição 2022, 21.000 metros quadrados de área coberta, edição 23, 28.000 metros quadrados de área coberta, edição 2022, 2.000 metros de área externa de exposição, exposição 2023, 5.000 metros quadrados de área externa de exposição. 58 empresas participam, 58 empresas participam pela primeira vez na FILDA. 5 missões oficiais, num total de 15 países representados pelas suas empresas, com 128 participações diretas internacionais. Já o Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, referiu que a instituição que dirige quer continuar a dinamizar a Zona Econômica Especial Luanda-Bengo. Cada realização da FILDA proporciona desenvolvimento. A FILDA proporcionou empregos sazonais para mais de 1.000 jovens. A comida servida na FILDA é produção nacional dos próprios expositores do setor agroalimentar e mobilizou uma série de empresas dos mais diversos setores para a realização deste evento. Queremos fazer este espaço vibrar mensalmente e, com seu apoio, vamos conseguir. Enquanto setor sistêmico e agregador do Executivo, nós temos um enorme interesse em realizar estes eventos internacionais pelas seguintes razões: estímulo ao turismo, oportunidades de negócio, transferências de conhecimento e inovação, promoção de destino e indústrias específicas, estímulo à infraestrutura e desenvolvimento urbano. Mais de 200.000 pessoas abandonaram casas em uma semana no Sudão. Confira mais detalhes no Compacto Internacional hoje com a Janete Meio-Dia. Janete já está aqui connosco. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite. É assim que nos acompanha igualmente. Boa noite. Mas cerca de 20.000 pessoas fugiram do Sudão e quase 200.000 abandonaram as suas casas no período de uma semana devido ao conflito entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações. Os dados da instituição indicam que pelo menos 198.411 pessoas foram deslocadas internamente no Sudão, facto que elevou para mais de 2.600.000 o número de deslocados desde o início do conflito a 15 de abril deste ano. Confira a seguir outras notas internacionais. 12 novos corpos foram encontrados na floresta de Chacarrola, no Quênia, segundo informação avançada pelas autoridades locais, a agência France Press. Este facto eleva para 403 o total de mortos em consequência do jejum extremo praticado por fiéis da Igreja Internacional da Boa Nova de Paul Mackenzie sob pretexto de encontrar Jesus Cristo. As autoridades esperam que o número de mortos continue a aumentar à medida que as buscas pelas valas comuns prosseguem, 3 meses depois de terem sido encontradas as primeiras vítimas do caso conhecido como Massacre de Chacarrola. Na Colômbia, 10 pessoas morreram e dezenas foram dadas como desaparecidas depois de um deslizamento de terra no centro do país, segundo as autoridades locais. O deslizamento de terra ocorreu depois de vários riachos terem transbordado devido às chuvas que caíram na segunda-feira. O governo da Rússia afirmou que está disposto a fornecer de forma gratuita cereais aos países africanos mais pobres depois da suspensão do Acordo do Mar Negro esta segunda-feira.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que serão quantidades pequenas, porque os países mais pobres receberam menos cereais que os demais. Por outro lado, Peskov assegurou que a continuidade do acordo sem participação russa constitui um risco à segurança, depois de a Ucrânia ter pedido a prorrogação do acordo de exportação de grãos sem as autoridades russas. Alguns países latino-americanos mostraram resistência à pressão da União Europeia para condenar a Rússia pela guerra na Ucrânia, segundo a Reuters. A posição dos países da América Latina foi demonstrada hoje, segundo dia da cúpula que acontece na Bélgica, onde participam líderes da União Europeia, da América Latina e do Caribe. No evento que terminou hoje, estavam previstas várias discussões, entre as quais climáticas, comerciais, recuperação do mundo depois da Covid-19 e aproximação ou reaproximação entre alguns países europeus e americanos. A Organização Mundial de Meteorologia afirmou hoje que a onda de calor que afeta o hemisfério norte deve se intensificar, facto que pode aumentar o risco de ataques cardíacos e mortes. A instituição alertou que a onda de calor está em fase inicial e espera que as temperaturas ultrapassem os 40 graus na América do Norte, Ásia, Norte de África e Mediterrâneo por vários dias nesta semana. E em consequência deste aumento de temperatura, a Federação Internacional da Cruz Vermelha afirmou que crianças, idosos e pessoas com condições crónicas de saúde estão em risco particular numa altura em que a temperatura recorde registrada no mundo é de 56,7 graus. E termina aqui a edição de terça-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. Boa noite e passe bem. Boa noite.